Olá a todos, o meu nome é Gonçalo Ribeirinho, sejam novamente bem-vindos a mais um vídeo e hoje trago-vos 7 dicas de Peter Lynch, ou seja, 7 dicas que o Peter Lynch partilha com investidores novos ou investidores que estão a iniciar ainda hoje a sua aventura por este mundo dos investimentos. Antes de avançarmos, fica sabendo se gostas destes tipos de vídeos mais teóricos em formato podcast, então já está disponível. Eu vou disponibilizar também a partir de hoje, a partir deste vídeo para a frente e também começar a publicar os outros vídeos anteriores. Portanto, todas as quartas vai sair novo podcast sobre vídeos já existentes e também futuros vídeos que publicarei então aqui no canal. Sem mais demoras, vamos então passar ao tema do vídeo de hoje. Primeira regra, os pequenos investidores têm grande vantagem. Eu já falei sobre esta regra aqui anteriormente num dos meus vídeos, acho que já falei desta regra, salvo erro, em 2 vídeos, vou deixar aí na descrição. E sem dúvida que isto, para não me prolongar muito, porque eu já falei dentro destes 2 vídeos, sem dúvida que isto é muito verdade. Porque nós, enquanto investidores, somos muito mais ágeis e somos muito mais rápidos em tomar uma decisão tanto de compra ou de venda. E dentro desse fator, nós conseguimos então comprar aquelas pechinchas de mercado, ou seja, aquelas empresas que têm um market cap muito mais pequeno, por exemplo, 2, 5 ou 10 mil milhões de dólares, mais conhecido por 10 bilhões de dólares. As small caps, nós conseguimos aproveitar essas pechinchas e nós conseguimos, de certa forma, crescer montantes mais pequenos, muito mais rapidamente e, consequentemente a isso, tirar proveito daquilo que é a nossa agilidade enquanto pequenos investidores. Nós somos, de certa forma, persuadidos pelos mídia a converter uma ideia em nós que é difícil bater o mercado. Se é difícil bater o mercado, não é. É muito mais trabalhoso do que aquilo que as pessoas julgam ser. Portanto, cria a tua própria estratégia, cria os teus próprios ideais e aquilo que são os teus próprios objetivos. Se queres ter 15% de retornos, então foca-te numa estratégia para esse objetivo e centraliza-te numa ideologia de investimentos. E se conseguires ser consistente e racional, tu vais, sem dúvida, ter aí mais de meio passo dado para bateres então aquilo que é o mercado. A segunda é saber sempre aquilo que se tem. O Peter Lynch diz que as pessoas, aquelas que investem em ações individuais, têm que conseguir explicar em 2 ou 3 minutos o porquê de terem aquela empresa. Se formos a ver, a única razão porque uma pessoa nos dias de hoje consegue entrar numa ação, ou neste caso justifica a entrada dentro de uma determinada ação, é porque, como ele diz, aquilo está a subir. Ele tem um conceito muito interessante nisto, é que se não conseguires explicar a uma criança de 10 anos o porquê de investires naquela ação, então não devias de todo investir naquela ação. Terceira dica do Peter Lynch é que ele próprio diz para não investir com base na opinião dos outros. E ele aqui nesta dica dá um exemplo muito realista e muito engraçado ao mesmo tempo, que é, todos nós temos aquela mania de pesquisar a fundo quando vamos comprar algum tipo de equipamento, algum produto ou comprarmos algum serviço. Ou seja, nós quando vamos comprar, por exemplo, um computador, nós temos em conta que dentro daquele computador nós fazemos uma pesquisa global se existe o mais barato em outra loja ou se existe um melhor dentro desse conjunto de computadores dessa marca e de outras marcas, se existe outro computador melhor, fazemos uma pesquisa de mercado sobre o preço, se é uma boa altura para comprar aquele computador ou se aquele computador vai entrar em descontos mais em breve, mais para o Natal, por exemplo. As pessoas conseguem pesquisar a fundo este tipo de coisas. E ele diz que quando se trata de ações, as pessoas não fazem nada disto. Portanto, faz a tua própria pesquisa
a fundo, em primeiro lugar, faz sempre a tua própria pesquisa a fundo, sempre em primeiro lugar, só depois é que podes concluir a tua análise sobre a opinião dos outros. Mas nunca, nunca deves que a opinião dos outros sobreponha-se àquilo que é a tua análise daquela empresa e que isso faça com que seja uma decisão de compra ou venda sobre aquele ativo. As pessoas tendem, segundo ele, a ouvir uma ação que as pessoas andam a falar no autocarro e só por ouvirem e acharem interessante e as outras pessoas estarem a falar e estarem a dizer que aquilo está sempre a subir, as pessoas chegam a casa e compram aquela ação. Só mesmo por ser hot stock e aquilo estar sempre a subir, como já dissemos no ponto anterior. A quarta dica é focar na empresa por detrás da ação. Eu falo muito isto naquilo que é o meu projeto do Clube Finanças. Para quem não segue, siga o Instagram do Clube Finanças. Temos lá conteúdo semanal, sempre a produzir conteúdo para vocês. E o que eu digo e que aquilo que a equipa do Clube Finanças tenta também transmitir para os seguidores é que não compres a ação. Foca-te na empresa, foca-te nos fundamentos da empresa. Não compres a ação por ela estar mais barata ou estar a um preço acessível àquilo que são os teus ideais de retorno. Não faças isso. O Peter Lynch diz isto como forma de fazer com que as pessoas pesquisem a empresa e não vão pelos gráficos, não vão por aquilo que é o preço da ação só. Porque o preço da ação é uma coisa, já falamos disto e volto a falar, o preço da ação é uma coisa, o valor por detrás dessa ação, que é a empresa, é uma coisa completamente diferente. Se a própria empresa tem valor e for boa e crescer ao longo dos próximos anos, então, sem dúvida alguma, a ação vai atrás desse valor. Quinta dica do Peter Lynch. E esta já toda a gente sabe, não é? Não tentes adivinhar o mercado. Tu não consegues, e quem te disser o contrário está a mentir, prever o mercado. E ele próprio diz que se alguma pessoa deste mundo conseguisse prever as taxas de juros, por exemplo, ou aquilo que é a economia, que ninguém consegue prever a economia e as taxas de juros, se alguém conseguisse prever as taxas de juros 3 vezes seguidas, ele estava bilionário. Bilionário. 1.000 milhões de euros na sua conta. Ninguém, e ele dá um grande ênfase a isto, consegue prever o mercado várias vezes. Há aquele tipo de pessoas que, pronto, acertam uma vez, mas quando formos a ver, ele dá sempre um palpite todos os anos, mas de forma consistente, de forma sustentável para aquilo que é a sustentabilidade financeira e do seu património a longo prazo, não é. Ninguém consegue. Não é sustentável a longo prazo. Ninguém consegue prever crises, ninguém consegue prever o mercado, ninguém consegue prever as economias, ninguém consegue prever as taxas de juros e por isso ele dá grande ênfase a isso. Sexta dica, um crash do mercado é uma grande oportunidade. Ele próprio diz, devias saber a história do mercado. Em 93 anos de mercado houve 50 correções de 10% ou mais. Dentro dessas 50 vezes que o mercado desceu, 15 delas desceu mais de 25%. E ele conclui que se não estás preparado para este tipo de volatilidade, se não estás preparado para este tipo de emoção e de montanha-russa que são as ações no curto prazo, curto e médio prazo, então não devias estar de todo exposto em ações. Esse tipo de situações são muito boas para nós investidores porque dão-nos oportunidades de investir ainda mais em empresas de valor. Ele próprio diz que se tens uma empresa que antes estava cotada a 12 e passou para 6, então vais comprar a 6 e ela sobe para 12 e depois para 24, isso é muito melhor do que comprar a ação em 12 para depois subir em 24. Isto foi um exemplo hipotético que ele deu e que é bem possível nos dias de hoje isto acontecer quando há uma correção de mercado ou quando há estes bear markets de mercado que tanto ele fala para não tentar adivinhar e sim ter então uma reserva de oportunidades, a liquidez do teu caixa ser bem acessível para conseguires aportar, conseguires alocar esse dinheiro neste tipo de oportunidades. Sétima e última dica, tu tens imenso tempo. As pessoas parecem que estão famintas de entrar no mercado mesmo não ter conhecimento. As pessoas
vem que temos imensos investimentos em specs neste ano. Tivemos imensos investimentos, foi a maior liquidez em IPOs em 2020. E ele fala de um exemplo da Walmart, que 10 anos depois do seu IPO, que isto, ele a dizer em 1993, podias conseguir 35 vezes mais o teu dinheiro investido. Ok, tudo bem que ele diz, e ele próprio diz que se entrasses dentro do IPO da Walmart, terias feito 500 vezes mais o teu dinheiro investido. Mas naquele próprio momento, a Walmart era quase zero em termos de dados históricos. Era difícil de avaliar, era quase uma venture capital aquilo. E dentro daquele IPO havia muitos riscos, como há imensos riscos em investir agora em um IPO e seres quase um investidor de venture capital, em empresas que são startups a quase. Portanto, joga pelo seguro e se é um investidor de empresas que tu consegues avaliar, que já tenham um bom dado histórico dentro daquilo que é o mercado bolsista. E eu falo disto muitas vezes, e isto agora é um pequeno à parte meu, isto por causa das pessoas estarem famintas e famintas e famintas, cada vez mais vejo as pessoas famintas para investir numa ação e estar dentro do mercado e estar a investir mesmo não sabendo daquilo que está a fazer. Comecem por ETFs, ok? Isto é uma opinião minha, não é um conselho financeiro, não sou aconselhador financeiro, nem sou certificado para tal, mas isto é uma opinião minha que a melhor maneira de investir já é em ETFs. Porque se fossem ações individuais, então as coisas vão acabar por correr mal, porque isto é um assunto mais complexo. Enquanto em ETFs podes estar de uma forma diversificado e podes literalmente fazer aquilo de uma vez, aportar uma vez por mês, e demoras 10, 15 minutos a fazer esse processo e não tens que estudar absolutamente nada. Simplesmente estudas qual é o ETF que queres eventualmente investir para longo prazo e aportas ali todos os meses, só precisas de 10 minutos. Enquanto isso, estás a investir no mercado, estás a investir a longo prazo e quando estás a investir a longo prazo já não estás faminto, já não estás com aquela fome de querer investir. Portanto, a partir daí vais estudando então aquilo que são as tuas ideias de longo prazo também para aprenderes, como foi o meu caso. Comecei por ETFs, enquanto estava em ETFs fui estudando massivamente ações individuais, e depois aí é que entrei, quando tive o conhecimento, entrei então para as ações individuais. Agora, queria saber mais sobre ti, qual destas dicas te identificas mais e qual é que, dentro daquilo que conheces, colocarias aqui. Se tiveres uma dica melhor, coloca aí nos comentários. Eu vou ter todo o gosto de a ler e de comentar também. Em relação a este vídeo, espero que tenhas gostado. Se já sabes, se gostaste, deixa o teu apoio clicando no botão like. E se és novo aqui no canal e caíste aqui de paraquedas, já sabes, subscrever e ativar o sininho, porque eu publico todas as semanas vem um vídeo novo. Portanto, por este vídeo é tudo. O meu nome é Gonçalo Ribeirinho e vejo-vos na próxima.